Boa noite, Bruna e Carolina, estão me ouvindo? Boa noite, professor Bruno. Eu tô te ouvindo bem. Ah, ótimo. Boa noite, também estou ouvindo. Ah, boa noite. Bruna, eu preciso fazer alguma coisa inicialmente? Você comanda aí, né? Eu preciso fazer uma abertura, alguma coisa assim? Sim, baseado nas outras sessões, né, tu faz uma abertura inicial. Eu Tá? não sei, eu acho que tá faltando gente, né? Tá. Não, vamos esperar um pouco. Só queria saber essa é a primeira que eu estou fazendo aqui. Tu faz uma abertura e um fechamento no final, Tá conduz os ótimo. questionamentos também, né? Ou depois de cada apresentação, ou no final, como tu achar melhor. Perfeito. Tá ótimo. Já está gravando aqui o vídeo. Se ligou já. Tá ótimo. E o procedimento, se não aparecer pessoas, qual que é? A gente não nem apresenta o vídeo, nada. Tá, Isso, porque daí a pessoa nem vai ganhar o certificado, né? Ela tem que estar presente na sessão, tá ótimo. participando das discussões para ela ganhar o certificado. Perfeitamente. Presença registrada automaticamente pelo próprio sistema do Zoom. A pessoa recebe uma confirmação no e-mail, então a gente também não precisa controlar isso. Tá ótimo. Mas, professor, se tu não quiser esperar, tu pode iniciar já. Tá. Eu vi que entrou mais alguém agora. Seria um dos autores, Aline. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu acabei de descobrir que eu tô com um problema na minha câmera. Eu tô tentando entrar pelo celular, mas eu não tô conseguindo. Você vai apresentar, Aline? Aham, Tá, isso. tá ótimo. O- Desculpa, eu tô. Não, acontece. Teoricamente, o vídeo, vocês Ah, tá. duas colocaram vídeos, Aham, tá? Eu vou iniciar e daí eu pergunto para vocês, tá? Então, tá. acho que são as duas, porque o terceiro trabalho aqui está sem o vídeo colocado, então eu suponho que a pessoa não vai vir. Eu já estou imaginando, tá? Então é isso, boa noite a todos, tá? Vamos iniciar então a sessão de apresentação de trabalhos do tema de agribusiness, gestão de cadeias e políticas públicas no agro. A gente tem aqui, inicialmente, nós tínhamos três trabalhos, né? A sessão vai ser moderada por mim e a Bruna Caroline Serva está me auxiliando na organização da sessão, tá? E a gente tinha três trabalhos inicialmente inscritos. O primeiro, que eu acho que está sem o autor presente, que é a evolução do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar no município de Canguçu, no Rio Grande do Sul, tá? O segundo, que é características das despesas públicas da mesorregião sul-sudoeste de Minas Gerais em agricultura. E o terceiro, que é o mapeamento dos fomentos necessários para a agricultura familiar, um estudo a partir
de conferências regionais do Mato Grosso do Sul, tá? Meu nome é Bruno Perosa, sou professor de Economia Agrícola da Universidade Federal de Berlândia, tá? Eu vou estar aqui fazendo a moderação dessa sessão. Então, eu acredito, Bruna, que seria primeiro as características das despesas públicas, né? Tá? O evento está permitindo que se escolha se quer apresentar ao vivo ou se quer passar o vídeo, tá? Eu, a princípio, recomendaria o vídeo, tá? Porque já está no tempo certo e às vezes, sei lá, se não se preparou recentemente, a gente gravou esse vídeo faz tempo, né? Fica meio difícil, tá? Mas é uma opção de vocês. Então, o autor desse artigo das características gostaria de Pode, apresentar ou o vídeo? pode ser o vídeo, porque como eu não consegui conectar a câmera, fica até melhor, né? Tá bom, então. Então, a Bruna. Você coloca, Bruna? Tá. Sim, eu vou colocar aqui para nós. E eu acho que como a gente está com um pouco de tempo aqui, porque vai ter só duas apresentações, a gente pode, enfim, falar no meio ou no final. Assim, eu normalmente prefiro no final. Pode ser para vocês? Tá? Aí Melhor. a gente tenta até fazer um diálogo dos dois, eu acho que pode ser algo bom. Só para confirmar, porque para mim a ordem é diferente para ti. É o mapeamento ou características? Ah, eu não sei, a minha ordem tá características antes, mas tanto faz por mim. Tá. Pessoal, eu vim apresentar para vocês um pouco mais sobre o nosso estudo, que é a caracterização das despesas públicas na mesorregião sul-sudoeste de Minas Gerais. E aí, pensando no nosso estudo, meu nome é Aline Leonel, sou mestrando no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Lavras, e aí o nosso estudo ele se embasou um pouco na importância da agricultura no cenário brasileiro, sendo que a agropecuária ela se consolidou mundialmente nas últimas décadas, tanto quanto a sua escala de produção quanto a qualidade de produto. Pensando nisso, a intenção é analisar o cenário atual, qual a participação dos agentes públicos, trazendo ali uma metodologia para esse estudo e os resultados de conclusão. E aí, pensando no fortalecimento da agricultura, da agricultura no estado de Minas Gerais, ela representou 36% das exportações, com foco na cafeicultura e no setor sucroacoleiro, e ela representa 22% do PIB do estado de Minas Gerais. Pensando que tivemos nas últimas eleições um PPA de 24 a 27 com um plano estratégico de fortalecimento da agricultura familiar e o agronegócio sustentável, nós temos que a gestão municipal, ela é a que mais impacta no dia a dia da população, porque é a esfera pública que está mais próxima ali da população, ao contrário do que se diz o Estado e o federal. Então, pensando nessa estrutura, nós trazemos para esse estudo a teoria das escolhas públicas com base em quê? De que as decisões pelos nossos agentes políticos, tanto municipais, elas são tomadas através dos interesses pessoais, a ampliação de seus poderes dentro do ambiente público e a maximização de voto, em caso de eleição ou reeleição. E aí, e os atos da administração pública, ela acaba saindo um pouco da ação em que ela é feita para ser em prol de um coletivo e passa a ser em prol de um ente privado. E aí o objetivo é analisar as características do gasto público dos municípios da mesorregião sul e sudoeste de Minas Gerais na função de governo e agricultura sob a ótica da teoria das escolhas públicas. As nossas referências, elas vão se basear em dois pontos, nos gastos públicos e na teoria das escolhas públicas. Muitos autores eles têm estudado as funções de governo para entender qual a influência e a aplicação dos recursos com base em variáveis que eles tendem a estudar. Então, nós temos desde partido, orientação política partidária, até funções de governo que podem influenciar o desenvolvimento no setor agropecuário. Já na teoria das escolhas públicas, as nossas referências tendem a trazer um pouco de que o comportamento dos grupos e dos agentes políticos, eles tendem a ser privados. Para a manutenção do seu poder ali dentro. E o objetivo da teoria das escolhas públicas, por se tratar de uma teoria macroeconômica, ela busca focar os fracassos do governo, transparecer esses problemas das tomadas de decisão, com base nos interesses públicos, a fim de mostrar à população como um todo o quão prejudicial é essa ação para o coletivo. E aí, esse ciclo de debate, eles estão se tornando modernos, né? Eles estão na atualidade, porque a nossa população ela tende a exigir cada vez mais dos agentes políticos
transparência, eficiência, eficácia na alocação desses recursos. E aí, a teoria, ela vem mostrando muito como quantitativamente a gente consegue mensurar essa participação. E por isso nós escolhemos aí trabalhar os gastos públicos, a teoria das escolhas públicas e a função de governo e agricultura. E aí a metodologia, a gente utilizou uma análise de informações contábeis de 146 municípios, que são pertencentes à mesma região sul e sudoeste de Minas Gerais, entre os anos de 2018 a 2023. Os dados eles foram retirados dos sistemas de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, e a gente operacionalizou esses dados através do software gratuito chamado Jamov. E aí a gente tem a análise dos dados, sendo que a gente conseguiu de 146 clusterizar em 6 grupos. Dentro desses 6 grupos, nós saímos com Pouso Alegre, com a maior parte no cluster 1, a microrregião de Andrelândia no cluster 2, Varginha no 3, Poços de Caldas Poços de Caldas São Lourenço concentrados no grupo 4 e o cluster 6 com 2 municípios. Nós temos aí que a média ao longo dos anos, ela aumentou. Ao longo dos anos, ela aumentou a média de despesa. Porém, a gente tem uma flutuação no ano de 2020 quanto a essas despesas. E essa flutuação, ela também é mostrada na mediana. Porque no ano de 2020, a gente tem aí o menor valor mediano de despesa empenhada na agricultura em relação às despesas empenhadas no município. E aí, esse dado, essas flutuações, elas são acompanhadas tanto na média dos clusters quanto nas medianas. E quando a gente fala em relação ao desvio padrão, o cluster que mostrou maior consistência na despesa ao longo dos anos foi o cluster 5, que maior consistência quanto à variabilidade dos dados. E o cluster 6 apresentou a maior variabilidade. Então, o 5 a menor variabilidade e o 6 a maior. Lembrando que o 6 tem dois municípios somente. E aí a gente tem algumas análises aí, que tem a menor variabilidade entre os demais, o 2 com maior dispersão, especialmente em 2023, e aí o 4 com aumento das despesas em 2021 e em 2023. E aí, tanto esses dados do desvio padrão, a variabilidade do desvio padrão, ela também nos mostra um comportamento também em 2020. E é em 2020 que acontecem essas eleições municipais. E aí isso comprova, então, que o comportamento dos agentes políticos na função de governo e agricultura está muito alinhado com a teoria das escolhas públicas. Então, sugere que as decisões orçamentárias são influenciadas por interesses privados e eleitorais e políticos, tendo a reflexão que em 2020 foi um ano eleitoral e com a queda dessas despesas na função, isso sugere-se que esses agentes políticos podem ter priorizado outras funções de governo a fim de maximizar o voto deles, aumentar ali os votos que eles possuem ali em suas candidaturas. E aí o estudo, então, ele confirma para nós que existe sim decisões sobre os gastos públicos, sobre as despesas públicas, e que elas são influenciadas pelos agentes políticos nos anos de eleições. E aí uma restrição, uma limitação no nosso estudo foi a nossa amostra, que é 146 municípios, e o tempo, a linha ali do nosso tempo, porque a gente conseguiu pegar somente um ano de eleição municipal. E a intenção de estudo é que futuras pesquisas possam expandir mais para que futuras pesquisas nós possamos expandir ainda mais o nosso leque de municípios estudados, as regiões, e que a gente possa aplicar outras variáveis, mais variáveis, que possam nos mostrar essa relação entre teoria das escolhas públicas e gastos públicos na função de governo e agricultura. Agradeço a todos, deixem os nossos e-mails, e caso tenha alguma dúvida, sugestão, nós estamos à disposição. Um abraço. Legal. Aline, você está me ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Tá. Então, primeiro, parabenizar pelo trabalho, muito interessante o tema, tá? É um tipo de coisa que a gente tem determinados fenômenos, né, que a gente, especialmente quem é de cidade pequena, a gente Uhum, escuta falar muito, né, mas é muito interessante quando é feito um trabalho sistematizado, né, para tentar provar cientificamente como isso está acontecendo, tá? Eu dei uma olhada no trabalho, Aline, eu fiquei com algumas dúvidas e eu queria tirar com você, e eu acho que até recomendo que, para versões de publicação e etc., isso uhum. fique um pouco mais claro. Uma delas é como que você está distinguindo as despesas que são direcionadas, que você está chamando de despesas de agricultura.
o que seriam essas despesas, tá? Então, isso, enfim, Tá. é uma dúvida que eu gostaria de ter. Não sei se eu não encontrei no trabalho, está lá, mas eu não, enfim, eu dei uma olhada mais de uma vez aqui, novamente, quando você estava apresentando, essa dúvida continuou. Eu acho que é bem importante, metodologicamente, você dizer, né, quais são as despesas que estão entrando nesse grupo, tá? Uma outra coisa que eu fiquei meio na dúvida, né, é do resultado Uhum. final que você encontrou, mostrando que há aumento em ano eleitoral. E aí eu fiquei, enfim, Diminuição. desculpa, diminuição em ano eleitoral, né? Uhum, E eu fiquei pensando se essa diminuição não teria a ver com o fato de que tem várias despesas que em ano eleitoral são proibidas, tipos de repasses, tá? Como eu não sei uhum, exatamente quais são as despesas que você está considerando, eu não uhum, consegui relacionar, mas foi uma hipótese que me veio na cabeça de será uhum, que não teria uma relação entre o tipo de despesa que você está incluindo nesse grupo para a agricultura está limitada por alguma legislação? Porque a gente sabe que tem vários, por exemplo, algumas transferências são proibidas nesse ano, anos de eleição, concursos públicos, tem determinadas regras sobre o gasto público que são afetadas pelo ciclo político legalmente. E a minha pergunta é se não poderia ter um impacto desse tipo, tá? Então, são basicamente essas duas perguntas que eu teria. tá, beleza. Eu só. O que. Ó, a primeira pergunta Hum, eu extraí os dados do Siconf. Aí lá no Siconf, ele vai trazer para mim todas as despesas caracterizadas, desde a dotação até as despesas de acordo com a função e a subfunção, certo? A tá, função. Aí, na hora que eu emiti esse relatório, ele trouxe para mim lá de todos os municípios. Quando eu vou falar da. Aí, aqui eu estou falando da função, que é o macro, né? Que é a agricultura. tá, Dentro dessa função, perdão, ela tem. Olha, se eu não tiver enganada, são 5 subfunções, que vai irrigação, abastecimento, é, extensão rural. E aí, é, essas subfunções, elas estão caracterizadas também quanto que foi gasto em cada subfunção. tá. Só que em vez de eu pegar cada subfunção, eu peguei o aglomerado geral do município, que ele declarou de despesa naquele ano, entendeu? Entendi. Porque eles vão, contabilmente, eles usam a função como nível maior de agrupamento contábil, certo? E aí as subfunções, elas vão trabalhar, cada subfunção trabalha o seu programa específico. E aí eu não peguei isso, eu peguei o macro. Igual tá no, na parte de metodologia, aí vai Tá, ter um parágrafo que fala lá, os dados foram obtidos pelo Psiconf. Aí o que eu peguei? Despesas, exceto as intra-orçamentárias, tá. até o sexto bimestre, porque essas despesas, elas são lançadas por bimestre. Então, todo bimestre, o município é obrigado a atualizar o Siconf. E aí eu Tá. peguei até o sexto bimestre, que aí a gente fecha o ano, certo? Aí o que eu fiz foi. O que eu peguei? Beleza, os dados da agricultura. Depois, eu peguei quanto que o município levantou de despesa no total. Porque Tá. essas funções de governo, elas geram uma despesa total. Então, o município vai cascateando esses valores de acordo com a ramificação contábil dele. Então, eu peguei a despesa em agricultura e eu fiz basicamente, né, um cálculo para entender qual a porcentagem que o município destina em relação à despesa que ele declara, entendeu? Tá.
Eu consegui te explicar, ô Bruno? Conseguiu me explicar. Só que assim, eu até estou abrindo, conforme você está falando, eu estou olhando aqui a Associação de Metodologia, que você citou, do SICONF aqui, tá? Aham, Só que assim, a gente quando escreve um artigo acadêmico ali, né, a gente tem meio pressupor que tem leitores que estão interessados, como eu, e que tem muito uhum. pouco domínio de como é que é essa estrutura de custos, Ah, tá? entendi. Então, Uhum, de um jeito simples, né, o mais simples que a gente consegue, é importante falar isso. Olha, a agricultura considera tal e tal despesa, tá? Eu tá. considerei esse valor total. Mas a gente, para eu Uhum, poder pensar nos resultados, porque senão eu fico sem conseguir meio tentar interpretar o resultado, tá? uhum, Então fica uhum, difícil se a gente não souber o tipo de despesa que está sendo colocada nesse coisa de agricultura que está nesse sistema aqui. Então acho que é legal se você puder esclarecer um pouquinho numa próxima versão, tentar uhum, colocar um pouco isso, tá? Porque você percebe que até as possíveis explicações que você possa dar nos resultados finais, fica muito mais fácil você exemplificar. Olha, gastou-se mais em agricultura, mas, por exemplo, se gastou mais em em tal rúbrica que tem lá em agricultura. E isso acaba gerando uma capacidade, sei uhum. lá, um interesse maior, né? E a Entendi. gente até começa a pensar em hipóteses e coisas desse tipo, tá? Perfeito. Beleza. Sobre a outra pergunta que eu fiz, a coisa lá de será que algumas dessas rúbricas não teriam travadas no período eleitoral? Faz algum sentido? Então, eu, para ser vou ser muito sincera, eu não estudei sobre essas questões de travar, sabe? Então, Hum, infelizmente, eu não consigo responder. Mas pelos municípios, assim, pela evolução ali, não, e o que a gente vem estudando, não tem trave, sabe? É só realocação, porque aqui a gente é um grupo, sabe? E cada um está especificando numa função. E aí a gente tá. vê assim, tô vendo um comportamento de dados para quem está estudando, por exemplo, educação e saúde, que realmente existe uma elevada disseminação de valor ali para essa função em determinados anos. Aí, eu, até como minha dissertação do mestrado, eu quero tentar trazer uma regressão, uma fórmula que vai mostrar que esse comportamento existe mesmo, sabe? Mas eu achei muito pertinente a sua dúvida quanto a essas Tá. questões, esses entraves. Eu já estou até Eu mandando eu para acho muito legal você caminhar, né? Assim, eu entendo que a clusterização e etc. são formas, Uhum, né, para a gente buscar relações de autocorrelação, né? Enfim, uhum, o que anda caminhar junto, né? É legal, mas quando a gente vai para uma regressão, aí a gente tem essa capacidade de começar a colocar variáveis, né? Para uhum. ver o que realmente aumenta o poder explicativo do modelo, né? E aí talvez seja interessante você começar a distinguir, né, características do município, o tamanho dele, você pode até pensar em partido político, aí digamos que a gama de variáveis locais que você pode usar para tentar explicar aumenta, né? Sim, o que eu já fiz até hoje, assim, fora desse estudo, tá, ô Hum, Bruno? O que eu já fiz até hoje foi rodar uma regressão simples e que mostrou que o prefeito impacta, o partido do prefeito e a sexualidade do prefeito impacta no orçamento público, sabe? enfim, Então, assim, bem básica mesmo, não tive muita questão. E o Senado, aí eu pego ali o presidente da República também impacta no orçamento municipal. né? É interessante, né? Tem várias coisas, né? Variáveis, né? E você poderia até pensar, por exemplo, o percentual do PIB total que é da agricultura. Isso pode dar uma ideia da importância que a atividade tem no município. E, Uhum. consequentemente, você fala, o poder de lobby, pressão para direcionamento de verbas, etc., tende a ser maior no município que tem um perfil mais agrícola, né? São várias possibilidades que você poderia pensar, né? Sim, eu quero, igual eu falei no final, eu quero aprofundar um pouco nisso, porque eu achei a teoria das escolhas públicas, por mais que seja econômica, né, é macroeconômica, no campo de públicas ela pode ser muito utilizada. E aí o intuito era começar a promover esse tipo de estudo mesmo, sabe? Tá, Analisar tá. para a gente começar a entender realmente se o agronegócio está sendo valorizado pelas funções de governo, né, pelos nossos políticos. Perfeito.
Bem interessante. Parabéns aí. Tá? Alguém aqui dos presentes teria alguma outra pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Ah, eu gostaria, se for possível. Claro. Quando eu vi o artigo, Aline, eu tinha anotado justamente isso. Eu vi que ainda tinha umas 2 páginas, né? Então, eu senti falta de uma descrição maior do perfil de gasto dos clusters. Porque é justamente aquilo que o professor Bruno comentou. Eu sou bem leiga nesse assunto, não é minha área de pesquisa, então eu senti falta de algumas informações. E uma outra coisa que eu anotei aqui também é sobre a importância de conversar sobre esse perfil. Tu usa a teoria das escolhas públicas, né? Eu não estou muito familiarizada com essa teoria, eu dei uma olhada bem superficial para entender do que se tratava e talvez conversar um pouquinho mais, né? Tem alguns momentos do artigo que tu comenta essa questão do ano eleitoral, né? O seu impacto, mas tu comenta inclusive na conclusão, mas isso não fica muito claro no capítulo de discussão e análise. Então, acho que seria interessante se tu puder, para uma versão de publicação, tu melhorar esses dados daí. Perfeito, Bruno. Muito obrigado. Tá, joia, então. Legal. Então, podemos passar para o artigo da Caroline? Então, vamos Pode lá. sim, se puder Pode. sem vídeo também. Vamos lá. Eu vou abrir aqui só um minutinho. Pois não. Olá, meu nome é Caroline. Eu irei apresentar o artigo Mapeamento dos fomentos necessários para a agricultura familiar, um estudo a partir de conferências regionais de Mato Grosso do Sul. Esse artigo ele se encontra na área temática de gestão de cadeias e políticas públicas no agro. Ele foi escrito por mim, Caroline Maria da Silva, doutoranda na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pelo professor doutor André Felipe Queiroz, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, e pela professora doutora Márcia Maria dos Santos Bertolotti Espejo, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, a produção, da agricultura familiar ela é de extrema importância para o país e, dada sua relevância, o apoio governamental e as políticas públicas são ferramentas de suma importância. Além de proporcionar o acesso às políticas públicas por meio de fomentos referentes à agricultura familiar, também é importante que o Estado estimule a participação social das famílias. Então, dessa forma, escutar o público-alvo das políticas públicas é um processo importante para a democratização, descentralização e gestão participativa. Então, considerando a importância do Estado de estimular a participação social das famílias nas proposições das políticas públicas que promovam o desenvolvimento social e sustentável dos pequenos produtores rurais, o problema de pesquisa é: quais são as demandas das famílias de agricultores familiares no estado de Mato Grosso do Sul? E o objetivo é identificar os fomentos necessários para a promoção da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, ela é definida e apresenta uma diretriz, um regulamento proposto por sua legislação específica, mas nós temos também na literatura, diversos autores que contribuem em relação aos cultura familiar e também a respeito dos seus programas governamentais e das entidades que atuam com esse público. E, por fim, na fundamentação teórica, também é discutida a categorização dos tipos de fomentos, realizada por Queiroz e demais autores em 2022, que é a categorização utilizada pelo nosso artigo, no nosso artigo.
Então, em relação à metodologia, né, foi realizado um estudo qualitativo a partir dessas conferências regionais que aconteceram em Mato Grosso do Sul. Para tal, foi realizada uma análise documental, né, desses relatórios, né, a partir das conferências estas que foram realizadas pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc, da Agraer, com os agricultores familiares do estado. Então, ao todo, foram 11 relatórios de conferências, né, que ocorreram em 9 regiões diferentes do estado, né, e aconteceram entre maio e julho de 2023. Então, os documentos eles foram analisados, né, conforme proposta das categorias descritas por Queiroz e demais autores em 2022. Em relação aos resultados e conclusão, os agricultores familiares, eles demandam diversos tipos de fomentos, né, dependendo da região, e para cada região, né, que está situada a sua propriedade, essas demandas também são diferentes. Mas as análises, né, sugerem que as principais demandas evidenciadas por parte dos agricultores familiares ali de uma forma geral são fomentos relacionados ao crédito, terra, educação, auxílio técnico, insumos para produção, comercialização, moradia, alimentação, máquinas e equipamentos, auxílio documental e auxílio para projetos social e saúde e tecnológicos. Então, a partir desses resultados, a partir da conclusão, sugere-se uma elaboração de um mapa por demandas pelos atores responsáveis por esses fomentos. Em relação à contribuição e o impacto, o trabalho contribui na identificação e mapeamento das necessidades por região e os resultados possibilitam aos gestores públicos desenvolverem políticas públicas específicas para cada uma dessas regiões, gerando maior eficiência aos recursos públicos empregados. Em relação à parte teórica, o trabalho contribui com a sugestão de adição de mais 2 novas categorias de tipos de fomento voltados à agricultura familiar, alterando a tipologia proposta por Queiroz e demais autores em 2022 de 10 para 12. Os nossos agradecimentos vão para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e para o Núcleo de Pesquisas e Estudos em Controle Gerencial, no PECOM. Muito obrigada. E essas são as referências, algumas das nossas referências utilizadas para a elaboração do artigo. Legal, tá? Então, primeiro, parabéns, Caroline, muito interessante também o tópico. Acho que existe uma discussão grande, né? Eu não sou especialista em agricultura familiar, eu trabalho mais com outras áreas da agricultura, né? Mas, assim, eu acho que não tem muita dúvida sobre a importância da agricultura familiar e a dificuldade que a gente tem historicamente para fazer políticas que funcionem, né? Acho que está meio claro que dar terra é o menor dos problemas, né? Então, você faz assentamentos, reforma agrária, e aí o que a gente acaba vendo é que nos anos seguintes os produtores acabam saindo da atividade porque eles não têm acesso a políticas mais direcionadas, etc., né? E eu achei bem legal que você colocou essa tipologia, né, com vários setores, né, várias prioridades que poderiam ser atendidas, né, tá? E aí eu fiquei pensando, a primeira coisa que me veio em mente, né, como eu falei, eu não sou um estudioso do assunto, então eu acho que as minhas dúvidas são um pouco superficiais, tá? Mas eu acho que eu vou expressá-las aqui de qualquer forma, tá? A questão um pouco da organização dos produtores, porque aí fala-se de assistência técnica, de tecnologia, né, tal,
Mas, assim, uma das experiências que eu tive em pesquisa com agricultores menores é a imensa dificuldades que eles têm de formação de grupos e de organização de produtores, ou para criar uma pequena agroindústria, ou para ter um pouco mais de força numa negociação com a agroindústria empresarial, ou para criar sistemas logísticos, ou para criar esses novos canais de comercialização direta na cidade, por WhatsApp, né? Uso de, enfim, de algumas ferramentas digitais, etc., né? E eu fiquei olhando um pouco aí na tipologia tua, eu não sei se isso está incluso em alguma das categorias, e eu acabei não percebendo, mas eu vi pouco disso, e da minha percepção, é uma das coisas mais importantes de organização da agricultura familiar, de, de conseguir resultado, né? A minha visão é que o grande entrave da agricultura familiar, além de todas as dificuldades produtivas, está ligado à forma de se inserir nas cadeias produtivas, né? Então, conseguir comercializar, conseguir ter acesso a mercados, etc., né? Você acredita que essa tipologia, a tua tipologia apresentada, está cobrindo isso? Em que categorias isso estaria coberto? Enquanto você falava, né, eu estava olhando aqui, eu acredito que não. Eu acredito que em nenhuma dessas 10 categorias, que nós utilizamos a princípio tem essa questão da associação. E realmente é uma questão que quando a gente conversa, né, com eles, eles falam muito isso, né, dessa dificuldade de organização, até dificuldade de algumas cidades, né, porque assim, essas conferências foram realizadas em 9 cidades, mas eram cidades até que maiores aqui do estado, né, então aquelas cidades menores, assim, também só se o agricultor chegasse até essa conferência para ele poder reclamar de algo, para ele poder falar de algo que estava acontecendo, né? Então, realmente, essa questão da associação é bem importante mesmo. Na tese, né, agora eu estou no doutorado, eu estou trabalhando com agricultor familiar orgânico. E aí é mais difícil ainda. E essa questão da associação ajuda muito até para a certificação dele, né? Eu fico assim, eu vou te falar, eu não sou especialista em agricultura familiar, né, mas eu estou tendo algumas experiências de pesquisa, eu estudo muito agricultura de baixo carbono, né, e a dificuldade de pequenos produtores, a gente tem alguns programas para tentar difundir essas tecnologias mais sustentáveis para os familiares, e da minha percepção, a principal dificuldade para a difusão de tecnologia, de conhecimento, e de comercialização está ligada na capacidade de organização dos produtores, né? Então, se tem uma política que eu acho que seria muito importante de estar considerada como fomento para a agricultura familiar, seria essa ligada à organização. Talvez isso esteja sendo feito de alguma outra forma, né? Que não esteja, enfim, porque imagino que essas consultas que você mencionou, elas foram feitas por quê? Por uma Emater, por algum órgão, Pela Agraer e pela Sevanesc, pelas secretarias aqui do Mato Grosso do tá, Sul, né, que trata. municipais. Eu acabei de dar uma olhada no texto, eu Hum, vi que apareceu essa questão da associação, apareceu no de Dourados. E tá, aqui, assim, para a gente, Dourados é uma das maiores cidades do estado. sim, E foi uma das reclamações, né, que apareceram no relatório. sim, sim. Então, acho que isso é uma coisa para ser pensada, né? E uma pergunta prática: a partir disso, está sendo feito políticas? Eu entendi que teve essa consulta, né? Isso Uhum. aqui, de alguma forma, o Estado de Mato Grosso do Sul está transformando em alguma política mais direcionada? Ou foi um estudo, sei lá, um levantamento e Bom, você tem informações? assim, eles passaram para a gente, né, que está em desenvolvimento, né, mas assim, por exemplo, esses relatórios, eu também não sei se a pessoa que redigiu também que não colocou algumas coisas, porque até para a gente fazer mesmo a pesquisa, nós tivemos muita dificuldade, porque cada relatório estava escrito de uma forma. Então, e aí, assim,
A secretaria demorou para passar para a gente, e aí aí nós tentamos compilar de alguma forma essas questões, devolvemos para eles, e aí o que foi passado para a gente foi que estava em desenvolvimento, né? Tá. Mas a gente sabe que tem outras demandas, né? Então, Perfeito, entendi. Mas, enfim, é super importante, né, que tem esse tipo de mapeamento de demandas para tentar direcionar melhor. Legal e obrigado pelas explicações. Alguém mais gostaria de? agradeço. Eu gostaria de perguntar para a Caroline, pelo que eu vi ali, tu só trabalhou com análise documental, né? Tu não fez análise de conteúdo. Não, só análise documental mesmo. Eu acho que para os dados que tu coletou ali, e que seria bastante teu trabalho se tu fizesse análise de conteúdo. Porque a análise documental ela acaba ficando limitada, né? Ela acaba mais condensando as informações e aí o trabalho fica mais descritivo, né? Já a análise de conteúdo permite que tu consiga gerar insights a partir daqueles dados, né? Então, acho que, por exemplo, para mim que não estuda essa área, acho que seria interessante, eu conseguiria talvez me aprofundar, refletir um pouco mais sobre o tema, né? Não só de uma parte descritiva, né? Só como sugestão também, eu tinha notado também, tu comenta ali que tu tirou de 11 relatórios, né? E eu já vi, às vezes, algumas bancas comentarem sobre a importância de tu dizer a quantidade de páginas que tu olhou. Isso acaba, assim, é um dado a mais que tu coloca na tua metodologia e mostra também o esforço da tua pesquisa. Então, de repente, seria interessante, né? Adicionar isso aí. Então, nós fizemos, né, uma outra pesquisa também nesse sentido, só que nessa outra pesquisa nós tínhamos feito entrevistas com esses gestores públicos, né, dessas secretarias. E aí, nessa outra pesquisa, a gente tinha feito a análise de conteúdo, né? Talvez a gente tentar unir todas essas informações, né? A vertente do agricultor nesses relatórios, a vertente dos gestores. Mas eu gostei da sugestão. Muito obrigada. Nada. Vocês estão escutando o que o Bruno tá falando, Eu gente? não consegui ouvir também. Acho que saiu o teu áudio, professor. Eu aproveito para pedir para vocês, depois eu coloquei ele no chat para vocês avaliarem a sessão, tá? Não, Bruno, sem te escutar ainda. Não, sem te ouvir. Não. E parabéns pelo trabalho das duas, viu? Tinha esquecido de dizer. A gente recebe orientação para dar sugestões, né, de melhorias e às vezes a gente acaba esquecendo de elogiar o trabalho, mas muito bom o trabalho de vocês duas. Obrigada. Obrigada. Eu também dar parabéns para Carolina, achei muito interessante, porque eu acho que o Bruno não tá aqui, mas eu acho que é um complemento, assim, estudar orçamento, no meu ponto de vista, estudar orçamento e estudar a política sendo aplicada é muito importante. Pessoal, estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim, senhor. Desculpe, deu algum problema de. Estou com esse negócio, ele conecta em mais de um ao mesmo tempo, às vezes quando ele vai para o outro, ele some daqui, tá? Então, desculpa, eu vi que vocês estavam aqui conversando, né? Enfim, eu acharia interessante só fazer um. Achei legal os dois trabalhos, né? Falando da questão da agricultura familiar, e o que eu percebi de comum entre os dois, né? Essa relação, né? A dificuldade de direcionar recursos para agricultura. Eu imagino que, apesar do o estudo da Aline não falar tanto de familiar especificamente, né? Mas eu acredito que, sim, quando a gente trata de pequenos municípios do interior, a agricultura familiar é o mais importante, né? Então, todos esses entraves institucionais que a gente tem para conseguir direcionar recursos para a agricultura familiar.
E isso acaba tendo enfim, uma importância muito grande, porque senão muito se diz que a agricultura familiar funciona mal, né? É ineficiente tecnicamente. E quando a gente vê trabalhos como esse que vocês colocaram aqui, a gente percebe que a política é mal direcionada em grande parte. Então, não é só um problema técnico do agricultor familiar, a gente sabe toda a importância social e econômica que a agricultura familiar acaba gerando, mas tem uma dificuldade política muito grande de lidar com isso, né? E tem uma coisa que eu acho que fica claro no trabalho da Aline, que são essas flutuações políticas, né? Além da gente ter a questão de mudanças de governos em instâncias mais altas, especialmente no governo federal, afetando diretamente, né? Eu me recordo uns anos atrás, o próprio ministério que era dedicado a isso, o MDA, foi praticamente virou uma secretaria dentro do mapa, né? Então, obviamente, os recursos que estavam disponíveis em nível federal foram reduzidos, mas ainda assim a gente ainda tem que lidar com os ciclos políticos locais, né? Como ficou claro no trabalho da Aline, que acaba também afetando isso, e ainda a gente tem a dificuldade de direcionar para as coisas que os agricultores familiares mais precisam, como o trabalho da Caroline mostrou, tá? Então achei bem complementar os dois trabalhos nesse sentido de mostrar toda a dificuldade, né? As barreiras que existem, né, para a gente conseguir ter uma política mais direcionada para a agricultura familiar, tá? Alguém gostaria mais de fazer alguma pergunta? Eu queria complementar, Bruno, que antes de você, Hum, na hora que você saiu e voltou, eu tá, falei, comentei sobre isso também, é complementar. Por mais que sejam estados diferentes, a gente vê que um comportamento muito parecido, assim, querendo ou não citando, né? E os programas, as políticas governamentais, elas são essenciais mesmo. Eu parabenizei a Caroline, porque eu achei muito interessante o SEMEAD também de trazer o agribusiness para essa discussão. Achei muito bacana. legal, eu concordo. Acho que tem tudo a ver, e, enfim, essa ideia de que agribusiness é só a grande propriedade empresarial, acho que está meio claro que não faz muito sentido e é interessante mesmo que o evento tenha considerado, né, tentado englobar uma sessão como essa sobre agricultura familiar, né, mostrando essas dificuldades que são enfrentadas aí nessas políticas públicas que são tão importantes. Tudo bem. E aí, Bruna, encerramos? O que fazemos? Tu pode encerrar, professor. Como todo mundo que estava presente já apresentou, a gente já discutiu, então, Tá? encerrar isso. Perfeito, então. Então, mais uma vez, muito obrigado à Bruna por toda a ajuda aí, a Carolina e a Aline pela apresentação dos trabalhos muito pertinentes e interessantes, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, alguns comentários que possam ajudar futuramente na publicação desses trabalhos. Então, boa noite e muito obrigado aí. Boa Boa noite. noite, gente. Muito obrigada. Até Boa mais. noite, obrigada.